Só os nomes dos irmãos, o abraço e a paz de Jesus. Nós vamos, esta noite, estudar o oitavo mandamento. É só a gente se dispor a estudar a Escritura que as coisas vão acontecer. Passou tão rápido, já estamos quase acabando os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar o oitavo mandamento. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos número 15. São só 2 palavras. Eu quero convidar você a lê-las juntos comigo todos a uma só voz. Nós estamos nos acostumando à acústica da igreja. Eu estava tentando ali com o fone de ouvido e uma percepção completamente diferente do que estava passando, não ouvindo a voz da igreja. Eu acredito que os irmãos têm tido cada vez mais uma qualidade de audição do culto melhor e a gente fica feliz por isso. Mas uma das coisas que eu estou estranhando é que eu não ouço a igreja do jeito que eu ouvia antes. Aí eu fico me perguntando se os irmãos se desanimaram depois dessa forma. Eu acho que não foi isso. Eu acho que são só os ouvintes que precisam acostumar, tá certo? Então, para isso, tenho certeza que vai ser falando junto comigo, presta atenção. São 2 palavras. Vamos falar juntos do oitavo mandamento? Falemos. Não furtarás. Que Deus nos abençoe no espírito da sua palavra nesta noite. Nós vamos orar agora e vamos também interceder por nosso irmão tesoureiro da igreja, nosso irmão Paulo Cruz, porque ele não está nessa casa e agora está no hospital. E nós vamos orar por ele também, por nosso irmão Mariano. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra e de estudar nela. Porque nos precisamos a você, porque somos indignos, ó Deus, porque somos fracos, e sem a tua assistência nada podemos fazer, e mesmo entender o que o Senhor quer nos ensinar. Por isso que vemos aqui misericórdia, Deus. Fala conosco. Também clamamos por nosso irmão Paulo. O Senhor esteja com ele, lá no hospital, que o Senhor abençoe a sua saúde, aquelas pessoas que estão responsáveis por cuidar desse tratamento, da sabedoria, da graça, da entendimento a todos. Você também com nosso irmão Mariano, Deus, seu companheiro, para que seja como Santo Pai, de maneira prestativa, atenciosa, cuidando do pessoal e ajudando ele. É que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que tem ficado cada vez mais claro para nós, à medida que nós estudamos os mandamentos, que nossa abordagem da lei de Deus costumava ser muito superficial. A gente costumava dizer, eu não mato, até que estudamos o mandamento e percebemos que lá no coração nasce um homicídio. E quando mexemos a reputação de alguém com nossas palavras, estamos violando o espírito do mandamento. Nós costumamos falar tantas e tantas outras coisas. E certamente nós gostamos de dizer, a grande maioria de nós, eu não estou lá do lado. Eu não estou lá. E se eu pregar direito hoje, você vai sair daqui dizendo, eu sou ladrão. Porque a lei de Deus é tão penetrante, ela é tão profunda, ela é tão santa, ela é tão pura, que ela expõe os códigos mais profundos da nossa alma e da nossa existência. E quando nós vamos à lei de Deus e percebemos a sua profundidade, quando nós percebemos a sua pureza, nós notamos que não estamos à altura das exigências de Deus. Nós não vamos entrar em desespero porque servimos a um Deus misericordioso, que não nos deu a lei para que sejamos salvos através da obediência. Não. Pelo contrário, a lei mostra o quanto somos desobedientes. E é importante, antes de um estudo tão sério quanto esse, lembrarmos qual deve ser a nossa abordagem, o nosso relacionamento com a lei. Os fariseus pegaram a lei de Deus e disseram, Deus pode deixar, eu vou cumprir tudo isso. E vou fazer direitinho o que o Senhor mandou. E você deve se lembrar daquele fariseu que orava no templo, numa parábola que Jesus contou aos seus seguidores. Onde esse fariseu dizia, Senhor, eu te dou graças porque eu obedeço tudo direitinho. Eu faço exatamente o que o Senhor mandou, vamos ser sinceros, eu peço até um pouco mais. E a oração do fariseu, então, não era um pedido de misericórdia a Deus, mas era um elogio a Deus, dizendo, Deus, o Senhor está de parabéns por fazer alguém tão bom como eu. Parabéns. E aquele homem se gabava de suas falsas virtudes, ele não era puro daquele jeito. E se comparava a um cobrador de impostos pelo Estado, e dizendo, eu te agradeço porque eu não sou que nem esse miserável que está aqui do meu lado. Por outro lado, aquele homem miserável, aquele cobrador de impostos, tinha no peito. Tinha no peito de dizer,
Deus tem misericórdia de mim. E ele usa uma palavra na sua parábola, a parábola que Jesus conta, é uma palavra técnica. É propício a mim, pecador. Tecnicamente falando, essa palavra literalmente significa aceita o sacrifício no meu lugar, Senhor. Lembra-se que os dois oravam no templo. E o fariseu no templo e o publicano no templo. No momento do sacrifício era como se o publicano dissesse: Deus, aquele animal que está morrendo, seja aceito no meu lugar, porque eu merecia a morte. E Jesus termina essa parábola dizendo que os dois homens foram embora. E o fariseu foi embora do mesmo jeito que entrou. Mas o publicano voltou para sua casa justificado. Não é que ele se tornou justo, mas é que a justiça do Cordeiro de Deus, transfigurado naquele sacrifício, foi aceita em seu favor. Hoje, então, nós não vamos ler os mandamentos do Senhor e não vamos estudar a palavra de Deus para percebermos o quanto somos puros e justos. Não. Nós vamos ler esses mandamentos e perceber que lá no fundo todos nós somos ladrões. Perceber que nós deveríamos estar crucificados ao lado de Cristo ali. Mas louvado seja Deus que crucificou Cristo por nós e castigou ao Senhor Jesus em nosso lugar. E agora, então, entendendo que somos perdoados, nós vamos à lei de Deus. Essa mesma lei que nos mostrou o contato e nos empurrou para Cristo e nos fez buscar em Cristo a justiça que nunca foi nossa. E agora, encontrando a justiça de Jesus, nós voltamos para Cristo e perguntamos a Ele: Mestre, o que devemos fazer? Então Jesus nos devolve a lei de Deus de acordo com a minha santa e justa lei. E agora, então, nós vamos para a lei do Senhor, procurando fazer o que é certo, entendendo a grandeza, a dimensão do desafio. Sim, estamos diante da santa e bendita palavra do Senhor, com padrões altíssimos. Só Cristo nos atingiu de maneira completa. Mas ainda assim, nós amamos esta lei, nós desejamos esta justiça, nós queremos viver de acordo com esses padrões para a glória do Senhor. Você sabe, portanto, que quando algo é proibido na Escritura, não se trata de uma proibição extremamente específica, mas é uma proibição ampla. Então, quando você tem uma proibição de não furtar, você não deveria fazer discussões técnicas, por exemplo, como podem fazer os advogados. Na faculdade de Direito, a gente aprende que furtar é uma coisa, roubar é outra, sequestrar é outra. Então, furtar é quando você usa de astúcia. O batedor de carteiras que colocou a mão dentro do seu paletó sem que você visse, puxou a sua carteira, te furtou. Ele não te assaltou e ele não te roubou. Porque o roubo pressupõe a violência. O roubo, então, pressupõe que alguém colocou uma arma no seu rosto e disse: tem a sua carteira, senão eu atiro. Isso é roubo. Se a pessoa tira a carteira sem você ver, sem violência alguma, isso é furto. Será que Deus vai proibir furtar, mas não proibir roubar? Isso é errado, nossa, não é verdade? Mas então, Deus não falou nada sobre sequestrar alguém e só devolver a pessoa para a família dela depois que recebeu o conteúdo. Então, isso pode? Claro que não. Então, quando nós vamos à Escritura e entendemos o mandamento na sua ampla extensão, nós vamos compreender claramente que a subtração astuta, o furto, a subtração violenta, que é o roubo, o sequestro, a apropriação indébita e tantas outras coisas se configuram como um pecado proibido no 8º mandamento, que não furtarás. Há inclusive textos no livro do Êxodo que dizem que quando você achar um animal que pertence ao teu próximo no campo, você deve devolver para ele. Então, o achado não é roubado, isso é Moisés. Ele limpa a achado. Achado é roubado, sim. Você tem que procurar o dono. Você tem que fazer todo o possível para restituir aquilo que não lhe pertence a quem é o legítimo dono daquilo. Isso, meus irmãos, abre um cenário importante para nós. Qual é? É a ideia de que Deus pressupõe propriedade privada. E nos dias de hoje está um pouco confuso falar sobre isso, porque, especialmente em dias de eleição, de candidato que fez daqui, dali, do partido do lado de cá, do lado de lá, dessa cor e da outra cor, quando você fala a respeito disso, parece que você está militando em algum partido político que não é importante. Ponto não é lugar para isso. Mas uma coisa que precisa ficar clara na Escritura é: Deus é a favor da propriedade privada. E o que Deus deu a cada um foi
conforme quem deu. E nós não devemos interferir nessa distribuição que Deus fez. É claro que isso não tem nada a ver com se transformar em injustiças. É claro que isso não tem nada a ver com não se preocupar com a causa dos necessitados e com a equidade nas relações comerciais ou trabalhistas ou qualquer outra coisa entre os seres humanos. Nós devemos lutar para aquilo que é justo seja dado. Mas Deus entende a propriedade. A maior clareza que nós temos a respeito disso é Deus está dizendo para vocês não escutar, não roubar, não se apropriar daquilo que pertence ao outro. Seja por qualquer via, por iniciativa sua, por iniciativa de um governo, por iniciativa de quem tem. Mas aí, alguém vai me escutar falando isso, pastor, eu sabia que você era dessa linha política, você também não gosta desse negócio. Calma. Porque quando você entende o mandamento de maneira completa, você também percebe que quando algo é proibido, o contrário é ordenado. Então, quando você lê na Bíblia, não adulterarás, significa que o contrário é você deve ter uma vida íntima, bela, fiel e agradável e maravilhosa como seu cônjuge. Então, o contrário é ordenado quando algo é proibido. E quando não furtar é proibido, o que será que Deus está ordenando do contrário? Ele está ordenando aquela generosidade, aquela preocupação com os desfavorecidos. Que nós lemos, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo de número 19, cuja leitura fizemos hoje. Deus estava dizendo ao povo de Israel, quando você for colher o seu campo, você não vai passar um pente fino, degustar. A tradução que foi colocada em nossa produção estava falando de rabiscar. É interessante, é a ideia de, depois de ter colhido, passar pelo pente fino para ter certeza que não ficou nada para trás. E Deus está falando de não, você não vai fazer isso. Você vai deixar, você colhe e deixa aquilo que sobrar para os desfavorecidos. O que é isso? É Deus, ao mesmo tempo em que reconhece a propriedade privada, Deus ainda reconhece que os bens que nos são confiados devem ser usados para a sua glória e em favor daqueles que são menos favorecidos do que nós. O órfão, o estrangeiro, a viúva e o necessitado. Um exemplo claro disso na Escritura é o caso de Boaz e de Ruth, de Noemi. No livro de Ruth você tem que houve uma grande fome e que então, lá na terra de Moabe, havia ainda comida e a família de Ruth foi para lá com seu marido e seus filhos, mas seu marido e seus filhos lá morreram e ela volta para Belém, a casa do pão, o nome literal, Belém significa casa do pão, mas não tem pão lá na casa do pão. E ali Boaz está querendo e abençoando Ruth ao deixar até um pouquinho mais na hora de colher, deixar um pouquinho mais para que Ruth possa, rebuscando ou rabiscando, né? Como a gente acabou de ler, na briga com esse fiel, o terreno e a plantação de Boaz, ela possa ser assistida. Esse é um exemplo de como o mandamento não furtará é cumprido através da obediência ao seu inverso. É proibido furtar. Significa que você deve ter uma relação adequada com a propriedade alheia. E, ao contrário disso, entendendo o uso adequado da propriedade e a preocupação que você deve ter com todos, na mordomia daquilo que Deus lhe confiou, você deve ter atenção para com os necessitados. Então, meus irmãos, nós vamos procurar fazer aqui uma análise das questões negativas, o que não deve ser feito, e também das questões positivas do mandamento, o que deve ser feito, o contrário do que é proibido e que, portanto, é ordenado. Vejamos um pouco a questão daquilo que é proibido. E agora, à medida que eu for falando, você pode olhar e pensar consigo mesmo, examinar o seu coração. Esse é um pecado do qual eu já fui, eu manifestei o Papa. Veja, daqui a pouco é hora de declarar imposto de renda. E o Senhor Jesus disse para darmos a César o que ele faz, para Deus o que ele tem. Já pensou? Nós todos temos que dizer ao governo o que ganhamos e temos que dar ao governante, e isso é bíblico, isso é ordenado por Deus, uma porção daquilo que nos foi confiado, e muitas vezes nós somos mentirosos nessa declaração. Nós não declaramos tudo aquilo que recebemos, nós não pagamos todos os impostos que eram devidos. Isso pode acontecer para um autônomo,
que não informa o governo de quem que recebeu. Isso pode acontecer para um comerciante que não emite nota fiscal de todos os produtos que comercializa. Isso pode acontecer para algumas outras pessoas que adotam estratégias mirabolantes fornecidas por seus contadores para obter uma restituição exagerada do imposto de renda. Declara mais gasto do que teve, apresenta mais atestado, mais receita médica, mais medicamento, mais tratamento, mais despesas de toda sorte para obter mais restituição do imposto de renda. Essa é uma maneira de descumprirmos o mandamento. Talvez você escapou dessa. Eu não estou querendo te derrubar hoje, não é essa a minha intenção. Mas eu estou querendo expor o quanto nós precisamos crescer na busca pela santidade na lei do Senhor. Mas também servando o seu padrão. Não é que você saia da loja do seu patrão trabalha, ou você está trabalhando no comércio de roupas e toda semana você sai com uma roupa de tipo diferente, você pegou lá, usou no provadeiro e não pagou, porque você tirou lá o tag que acusava, no detector na saída da loja. Não, talvez você não faça isso. Mas quem sabe? Você não tinha que fica sentado na sua escrivaninha e jogou de paciência quando devia estar trabalhando. É roubo também. Você devia estar produzindo. Ele se contratou para isso. E aí também você fala, não, eu não sou do tipo, eu sou o tipo do padrão, eu estou do lado do padrão. Então talvez você esteja roubando do seu empregado. Porque tem serviço para 4, você contratou 2 e está lá, dando suporte, mandando 2 fazer o serviço de 4. Isso é roubar também. E a gente começa a pensar assim, estou sentindo que hoje de novo não vai sobrar ninguém no final do dia, não vai mesmo, porque a lei de Deus é santa. Os empregadores roubam, os empregados roubam, e assim vamos em diante. Propaganda enganosa, embalagem enganosa. Você sabe quando você vendeu aquele carro usado, sabe? Cheio de defeito. Mas aí, na hora de perguntar como é que está o carro, nunca teve carro melhor na face da terra do que aquele veículo que você não queria mais saber dele. E você escondeu os defeitos, sabe que tem maior valorização. E depois ficou indignado quando comprou um carro com defeitos escondidos que você não sabia. Quando, quem sabe, você colou na prova, jovem. E falou para a professora que você tinha na sua cabeça uma informação que você não tinha. Você roubou conhecimento, você roubou informação. Então, isso também está errado. Quem sabe quando você também baixou músicas por algum aplicativo pirata, assistiu filmes em alguma plataforma de streaming que você não pagou, a famosa Japonet, quem sabe você roubou energia elétrica, porque a energia que abastece a sua casa não passa pelo relógio para a companhia de energia saber que você gastou para você pagar por ela. Quantas são as formas de sermos desonestos nisso? Quem sabe você não comprou um livro porque achou que é um pirata. E está estudando sem pagar direitos autorais das pessoas que se esforçaram para produzir aquela obra. São tantas e tantas as maneiras que temos de burlar a lei dos homens. Existe fraude de seguros, alegação de sinistros falsos, tantas outras coisas. Irmãos, quando olhamos a definição disso, nos nossos catecismos, eu vou agora o catecismo maior do Westminster, nós temos aqui uma longa lista de maneiras pelas quais nós podemos quebrar a mandamento. Quais são os deveres que Deus exige? Eu vou começar ao contrário. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Nos diz a pergunta 142 do catecismo maior do Westminster. A resposta é: os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo de homens e a desfeitação de qualquer coisa furtada, o tráfico fraudulento, trânsito de medidas falsas, a remoção de marcas de propriedade, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens, ou na administração dos negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, os subornos, as vexatórias demandas forenses, todo esforço injusto de propriedade, de despejo, de a acumulação de gêneros para encarecer o preço, coisa que aconteceu muito na Rio, coisa que aconteceu muito no Rio Grande do Sul na época da catástrofe. Os meios ilícitos de vida, os ganhando dinheiro por alguma atividade criminosa ou proibida por ele, e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. Também é proibido a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar-los.
inveja da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso exterior, o defraudar de nós mesmos o devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Queridos, a lista é isso. Mas eu quero me concentrar em algumas coisas aqui. Além dos pecados que já foram mencionados, eu gostaria de me voltar principalmente para o outro lado. Acredito que é isso de haver entre nós pessoas que estão fraudando o governo com seus impostos é um pouco menor. Não creio que seja sério, mas creio que seja menor. Crentes que tenham lá o seu relógio ligado direto na rede, a sua energia ligada direto no poste para fraudar a companhia de luz, eu creio que o número seja menor. Crentes que estão usando internet que não paga, estão usando plataformas de streaming que não paga, creio que possa ser um pouco maior, mas ainda não tanto. Mas creio que quando a gente percebe o espírito do mandamento e por que Deus nos ordenou isso, aí nós olhamos e dizemos, eu estou muito aqui daquele Deus. Afinal de contas, o que Deus quer quando Ele nos ordena que não furtemos? Ele quer que tenhamos uma relação adequada com os bens materiais. Ele não quer que os nossos desejos sejam caros, que o nosso coração esteja voltado para coisas, para objetos, para propriedade, mas sim que o nosso coração esteja voltado para Ele e para a sua glória. Nesse sentido, portanto, a cobiça, o nosso contentamento quando possuímos coisas, e não quando estamos ao lado do Senhor, são aqui contemplados neste mandamento. E o uso de tudo aquilo que Deus nos confia, portanto, está sendo ordenado de modo espiritual. Nesse sentido, algumas pessoas se perguntam, pastor, onde está escrito na Bíblia que não pode jogar no tigrinho? Onde está escrito na Bíblia que eu não posso ir no cassino? Que eu não posso jogar na loteria? Que eu não posso jogar truco valendo dinheiro? Onde é que está escrito isso? E a resposta é, se você procurar um versículo, não apostará, você não vai encontrá-lo. No entanto, os nossos irmãos da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, preocupados com isso, escreveram algo que deveríamos levar a refletir. Eles disseram assim, mesmo que a Bíblia não contenha nenhum mandamento do tipo, não jogarás, ela contém muitos conhecimentos e princípios que indicam que jogar é errado. A Bíblia ressalta a soberania de Deus na direção dos eventos humanos, mas jogar orienta por acaso e por sorte. A Bíblia indica que o homem deve trabalhar criativamente e usar os seus bens para o bem dos outros. Mas o jogo alimenta uma postura do tipo algo por nada. A Bíblia exige uma administração cuidadosa. O jogo exige um abandono irrefletido. A Bíblia condena a cobiça e o materialismo, mas ambos representam a essência do jogo. O ímpeto moral da Bíblia é o amor de Deus a Deus e ao próximo. O jogo busca o ganho e o prazer pessoal, às custas da perda e da dor de outra pessoa. Assim, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que mais do que não roubar, nós estamos sendo chamados pelo mandamento a desejar a Deus acima de todas as coisas, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O mandamento está nos ensinando a confiar na providência de Deus. Eu não preciso pecar para obter as coisas que eu preciso. O meu Pai Celestial conhece cada uma das minhas necessidades. E Ele me dará boas coisas se eu lhe pedir. Não boas coisas para eu esbanjar nos meus prazeres, mas aquilo de que eu efetivamente tenho necessidade. Isso deveria me levar à conclusão óbvia de que se Deus não me deu, é porque eu não preciso, ou porque eu não desejo. É porque muitas vezes, quando eu corro atrás para obter algo que eu tanto desejo, eu estou correndo atrás de algo que me afastará de Deus, que me levará a pecar, que me levará a desejar menos a Deus e me alegrar menos. Talvez você olhe para tudo isso e diga, pastor, mas como seria isso? Vou me dar um exemplo. Todas as vezes que a gente se esforça para abrir uma linha de crédito, para comprar uma coisa que a gente não tem dinheiro, para subtrair de Deus aquilo que é dele,
em termos de dedicação dos nossos bens, em termos de dedicação do nosso esforço e da nossa energia, sabe o que a gente fez? A gente descumpriu o mandamento, não o pecado. Toda vez que você vai na loja e tenta de todos os caminhos abrir um crediário para comprar uma coisa e na verdade você não tem dinheiro, sabe o que você está fazendo? Você está assumindo compromissos que você não pode honrar. Além das suas capacidades materiais, e está, sem dúvida alguma, transgredindo esse mandamento. Nós precisamos lembrar disso e pensar nessas coisas, meus irmãos, porque isso é absolutamente isso. O texto, então, nos ensina a vivermos contentes com aquilo que temos, a dependermos da providência de Deus, a aceitarmos que Deus nos dará aquilo que de fato precisamos e que devemos ter alegria no trabalho que vai nos dar, através do nosso esforço, do suor do nosso rosto, e nos proporcionar aquilo que necessitamos. Então, uma das questões que devem ser vistas aqui é o de trabalhar. Se o seu Instagram é parecido com o meu, vai aparecer para você lá um monte de coisa dizendo: põe o seu dinheiro para trabalhar para você. Eu não estou dizendo que você não deve investir, eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa com visão de mundo e entender como as coisas funcionam. Mas o ideal que é vendido ali é: você precisa viver completamente atento e deixar as coisas trabalhando, que o negócio é curtir. E a visão da Escritura a respeito de trabalho é bastante diferente. Aliás, nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Sequer existe o conceito de aposentadoria na Escritura. O apóstolo Paulo trabalhou até o final, enquanto a cabeça dele não foi cortada, ele está escrevendo aqui. Ele não parou para ir na banha de espuma, na banheira de cristal, na ilha de Caras. É a descrição um pouco da terceira viagem missionária. Então, a gente começa a olhar para essas coisas e começa a se perguntar: como está a minha relação com esses bens materiais? Eu trabalho? Bom, sabia que, na opinião de muitos teólogos, até a preguiça está proibida aqui? Porque quem é mais tentado a roubar? É o preguiçoso. Ele não está afim de trabalhar? Qual é o modo ordinário de conseguirmos as coisas? É trabalhando, é produzir. E o que é que faremos quando produzirmos? Aí a gente compra tudo que a gente quiser? E a resposta é: também não. Você já viu o apóstolo Paulo falando do mandamento? E lá em Efésios, ele diz assim: aquele que furtava, no versos 4 e 28, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter dinheiro para torrar à vontade. Por isso que está escrito na Bíblia. E não está escrito lá: para que tenha com que acudir o necessitado. Percebe? Na raiz do nosso ímpeto de furto está o amor às posses, está o prazer nas posses, está o desejo pelo elemento material. E o apóstolo Paulo está falando: você vai parar de furtar, e agora vai abandonar a preguiça, e agora vai trabalhar. E quando você tiver algo nas mãos, sabe o que você vai fazer com esse algo? Você vai usá-lo para a glória de Deus. Então, na raiz do mandamento: não furtarás, está a adequada mordomia cristã daqueles bens que Deus coloca sobre o nosso cuidado. O escritor Jerry Bridges, que tem muitos livros escritos nessa área da vida piedosa, fala que, no que se refere aos bens materiais, nós temos 3 atitudes básicas que podemos adotar. A primeira é: o que é seu é meu. Essa é a atitude da criança de 2 anos, já viu? A lógica da criança de 2 anos: ela viu alguma coisa na sua mão que brilha, que pisca, que ela gostou, o que ela pensa na hora? Não. E ela pega e leva embora como se fosse certo. Isso é roubo, isso é furto. Então, essa é uma atitude pecaminosa. Mas existe uma segunda atitude, que é: o que é meu, é meu. E aí muita gente fala: gostei, mas Deus ainda não está satisfeito. Deus não está dizendo que é seu, é seu. Deus está olhando para tudo que está na nossa mão e está dizendo que é seu, é meu. Você é meu. Essa eternidade, eu mandei meu filho para comprar você para mim. Você foi comprado pelo sangue do meu filho. Você não é seu. Há um hino, um raro que eu escrevi no meu tempo, que diz assim: não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, foi todo teu, hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, foi todo teu. Sabe, eu já não ouço assim há uns 30 anos mais ou menos, mas ele é muito bem também. E ele fala a respeito disso: tudo que eu tenho é de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Então, o princípio adequado não é: o que é seu é meu, também
com generosidade. E nós, então, somos chamados para socorrer as necessidades dos nossos irmãos. Como ficamos felizes, meus queridos, quando vemos que a casa de Deus trata as coisas dessa maneira. É por isso que, por exemplo, nós cantamos que é bom e suave que os irmãos vivam em união. Porque eles oram, sem fechar juntos, eles repartem o pão. E a expressão de repartir o pão na ceia é a expressão de o que você vai comer, eu vou comer também. E as duas dádivas que Deus deu a mim, eu compartilharei com você. E é claro, meus queridos irmãos, nós não estamos aqui novamente fazendo propaganda de nenhum sistema político de governo, mas nós estamos dizendo que a Bíblia é clara a respeito da generosidade. E aqui então a gente precisa se perguntar, qual foi a última vez que você doou algo? Se você viu alguém precisando e pagou um mês, fez um almoço, deu uma casa para alguém, um sapato para alguém, porque você viu que aquela pessoa precisava. Mas não era o que estava aqui sobrando, não. Eu tenho um par de sapato lá em casa que eu não uso mais, porque isso é melhor. Não é ruim fazer isso. Se eu tiver um par de sapato lá, que você que serve para mim, pode fazer, não tem problema. Esse não é o ponto. O ponto é, nós não estamos falando meramente de se desfazer das coisas que não utilizamos mais, mas de uma generosidade que nos leva a olhar as necessidades dos outros e considerá-las como tão importantes quanto as nossas. Aqui então nós estaremos tendo a atitude adequada com relação aos bens materiais. O escritor A.W. Tozer dizia, incentivando o povo de Deus à generosidade: qualquer bem temporal pode ser transformado em riqueza eterna. Tudo o que é dado a Cristo é imediatamente tocado pela imortalidade. Já pensou nisso? É uma coisa que você gosta bastante, e você diz assim, preciso tomar cuidado para não estragar, preciso conservar longe da luz do sol, preciso conservar uma temperatura adequada, numa umidade específica, senão vai estragar. Você sabe qual é o melhor jeito de você não perder algo? Dois. E aquilo vai se transformar num tesouro eterno. A prática não come, o serviço não corrói, o ladrão não escapa, nem rouba. É isso que significa juntar tesouros no céu. E foi isso que Jesus queria dizer em Mateus, capítulo 6, quando diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando você rouba, você está mostrando onde o seu coração está. O seu coração está nos bens materiais. Quando você doa, você indica onde o seu coração está. Ele está no tesouro celestial. E aqui então nós precisamos nos perguntar como tem sido o nosso uso dos bens materiais. Quem são as pessoas que nós temos abençoado com os recursos que Deus tem confiado a nós? Meus irmãos, isso é tão sério. E talvez, entre as questões mais sérias disso, está o fato de que Deus nos chamou para expressar isso de maneira regular, de maneira intencional e de maneira proporcional. Há muitos que discutem a respeito da prática do dízimo. Tem muita gente que olha para os tempos do Antigo Testamento e discute se Deus deu esta lei apenas e tão somente para o povo de Israel, apenas para os israelitas. Aquele povo que tinha capital em Jerusalém, tinha um rei da dinastia de Davi, e que ali estava, e que, então, naquele contexto, com o tabernáculo, com o templo mais tarde, trazia seus dízimos para o sustento dos sacerdotes, que lá ofereciam seus sacrifícios. Algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer: isso na Bíblia é para essa época. A época do tabernáculo, Moisés falou sobre isso pelo livro de Levítico e tudo mais. Outros vão olhar e dizer: não, se você perceber, Abraão, muito antes de Moisés, muito antes do tabernáculo, muito antes do sacerdócio dos descendentes de Levi, Abraão entregou o dízimo a um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E então já ficava claro que a prática do dízimo era requerida por Deus muito antes de Moisés nascer.
E então o autor aos Hebreus fala sobre isso no capítulo 7 e outros então vão dizer, está vendo? O dízimo é uma prática que é anterior aos tempos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. É mais importante do que a teocracia de Israel e regula a nossa relação com Deus. Mas a gente nem precisa entrar nesse mérito. Porque nós vamos ver nas cartas do apóstolo Paulo a preocupação que Paulo tinha com os irmãos. E ele visita a região da Judéia e ele percebe que os crentes judeus lá estavam empobrecidos. E ele tinha conhecimento da situação dos crentes da Macedônia, da Acaia, que também não estavam com tanta fartura assim, mas teriam condições de socorrer os seus irmãos. E ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, depois de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, dizendo aqueles irmãos que se preparam para socorrê-los. E sabe como foi que Paulo teve certeza que aquelas pessoas eram de Deus? Porque eles pediram e insistiram com o apóstolo Paulo. E foi fácil que eles ofertassem. E o apóstolo Paulo parece se reunir aqui, porque aqueles irmãos não tinham tanto dinheiro assim. E ele estava dizendo, irmão, vai com calma, eu sei que a sua situação não está fácil. E os irmãos diziam, não, Paulo, por favor, não me impeça de contribuir. Eu preciso expressar o meu amor a Deus, e a minha gratidão a Deus, através das minhas posses. Não me prive desse privilégio. É curioso, a gente vai encontrar briga na igreja, e não aqui, graças a Deus, não tem dito isso aqui não. Mas a gente encontra briga na igreja, por exemplo, e pode dizer, qual é o coral que vai cantar aquela música nova do fulano de tal? O que tu diz, já pegou essa música agora, e que não pode cantar. Qual é a equipe que vai usar o salão social no dia do feriado tal? Determinada sociedade resolveu primeiro, agora a outra não. Isso costuma dar briga em igreja de vez em quando. Mas tem uma briga que eu nunca vi, é quem é que vai abençoar os irmãos que estão em necessidade com os seus recursos. Você não vê as pessoas brigando para isso? Mas lá em Tessalônica, lá em Corinto, tinha gente dizendo, Paulo, não deixa a gente ficar fora dessa. Eles pediram com muitos jogos a graça de participarem da assistência aos santos. Você percebe isso? E ali então o apóstolo Paulo está dizendo que cada um deveria contribuir conforme tivesse proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Paulo estabelece princípios claros: uma doação planejada, uma doação proporcional, uma doação feita com alegria e uma doação comprometida. Aí você pergunta, ok, Paulo, doação proporcional, você tem uma ideia de algum índice? O apóstolo Paulo conhece o Antigo Testamento com excelência para dizer, todos os seus irmãos do Antigo Testamento, que não tinham a graça que você tem em Cristo, doavam 10%. Esse deve ser o seu ponto de partida. O dízimo não é o teto, é o Cristo da sua contribuição. Parou para pensar que quando você se afiliou à igreja, você se comprometeu diante de Deus, dizendo, eu servirei ao meu Deus como mordomo das minhas posses, eu entregarei ao Senhor 10% dos meus rendimentos. Isso é porque você reconhece que Deus é o dono de tudo que você tem. Dízimo é isso. É a expressão de dizer, Deus, o Senhor é o dono de tudo. Quando o convidado mais importante da festa está presente, que ele recebe o primeiro pedaço do bolo. Fica claro quem é a pessoa mais importante ali. Quem é a pessoa mais importante a ser honrada com os seus recursos? É Deus. E diz de uma maneira mais clara que você tem, mais bíblica, mais obediente, pactual, eclesiástica, de expressar isso. E no entanto, eu não tenho nomes em minha mente agora. Mas uma das coisas que o tesoureiro nos solicitou a falar com a igreja foi exatamente isso. Ele disse, pastor, nós temos uma quantidade muito expressiva de membros na nossa igreja que não contribuem com o dízimo de maneira regular. Isso é triste, meus queridos, porque isso é um retrato do coração. E sabe, nós andamos muito acovardados a respeito disso. Porque, vamos falar aqui, tem pastores que andam explorando as ovelhas da história, não tem? Tem gente que anda espremendo o povo de Deus e tirando dessas pessoas o que elas não poderiam dar. E aí, com medo de sermos confundidos, sabe o que nós temos feito? Nós temos nos retraído. E temos deixado de falar que é sim para expressar o nosso amor a Deus através das nossas posses. E é assim para dizer a Deus o quanto Ele é prioridade para nós, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, devolvendo a Ele o que é dele. A gente podia falar aqui a respeito de algumas coisas simples do tipo, você está satisfeito pelo fato de que agora você escuta com muito mais clareza do que antes? A aparelhagem de som é muito caro. Você sabia que você é seguro por questões de
importantes e tal, e continuam as despesas, e treinamentos e outras coisas, mas isso é tão fácil. Às vezes algumas pessoas entendem esse argumento mais fácil. Você vem aqui na igreja hoje e você pergunta, você usou o banheiro? Você parou para pensar na conta de água? Você tomou água? Você parou para pensar no copo plástico descartável? Você sentou aqui no ar-condicionado? Você pensou na conta de luz? Mas isso é tão pequeno. Mas às vezes algumas pessoas acabam se despertando para isso. Mas sabe, esse aqui é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Esse aqui é o lugar da vida. E sabe de onde vem a vida que você está compartilhando aqui, que você está recebendo? Vem da expressão de gente que é de Deus, que está dizendo Deus, o Senhor controla as minhas costas, o Senhor controla a minha vida, o Senhor ordena isso tudo. E eu não vou roubar. Quando Malaquias, portanto, fala de roubar o Senhor, alguns tentam jogar Malaquias lá nos tempos do Antigo Testamento e dizer que é a injustiça do pregador nos tempos modernos em fazer isso. E a questão é, tem vários caminhos que nós possamos pegar, mas vamos saber que há um raio-x do nosso coração, que pode ser um exame infalível de detecção. Onde é que está o seu tesouro? Onde está o seu coração? E se envelope de contribuições ele dá um mapa exato do que se passa na tua alma. As suas contas e as suas dívidas, os crediários que você assumiu, as prestações para comprar coisas que você não deu conta, cada coisa você vai dizer, não sou mais para Deus. Eles estão mostrando exatamente qual é o tipo de relação que você tem com bens materiais. E essas coisas, então, estão colocando para nós a essência do mandamento. Não furtar não é só dizer não quero nada de ninguém. Não furtar é dizer eu tenho uma relação adequada com os bens materiais. Deus é o dono de tudo que é meu. E antes de qualquer outra pessoa, é a Deus preciso com os bens que estão do mundo. Como eu disse, nós olhamos para tudo isso, para tantas e tantas possibilidades aqui, e podemos dizer, eu acredito, estatisticamente falando, se sobrou algum aqui que não tem nada a melhorar, a desenvolver e aperfeiçoar, de todas essas maneiras, se não obedecemos ao mandamento, seja por aquilo que não deveríamos fazer, mas fazer, ou seja por aquilo que deveríamos fazer e não fazemos, creio que não sobra ninguém. E aí então fica a pergunta, o que acontece com isso? E como eu disse no início da minha palavra, louvado seja Deus, porque eu não serei salvo por causa da minha obediência a essa lei. Se dependesse da minha obediência, eu ia para casa hoje, dizendo, Deus, que esperança há para mim? Que esperança há para mim que sou tão infiel, que sou tão ladrão, que não sou generoso mesmo. Quantas pessoas ao meu redor tiveram com necessidade e eu fechei os meus olhos? Que uso egoísta eu faço daquilo que o Senhor dá a mim? Como eu não posso usar tudo que eu dei para a tua glória o tempo inteiro? Como eu ajudo tesouro na terra e estou tão pobre de tesouro no céu. Senhor, me socorre. E a boa notícia é que meu Senhor Jesus Cristo foi tratado como um ladrão no meu lugar. Ele recebeu o meu castigo. Aliás, ele morreu crucificado entre dois ladrões. E ele foi contado com os transgressores, cumprindo a profecia de Jesus. E ele sofreu o castigo que eu precisava sofrer. Então, eu olho para tudo isso e digo, graças a Deus, eu não serei punido por aquilo que mereço ser punido. Porque Cristo foi punido em meu lugar. Mas se eu de fato creio nesse Deus sofreu em meu lugar, agora eu tenho Deus, eu tenho agora Deus para Deus. Morreu por mim, foi tratado como um ladrão no meu lugar. E aí eu tenho que agora eu falo. Regularidade, felicidade, uma alegria. Faça isso com a glória de Deus, que o bom mordomo de todas as coisas. Você vai experimentar a verdadeira alegria de Deus. Não é uma obediência que nos salva, não é uma obediência que ele, mas uma obediência que mostra que ele te salvou. E que agora se transforma.
tratado de orações